Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de farmacotécnica. Meu nome é Bruna e hoje eu vou dar uma aula de estatística aplicada ao controle de qualidade e farmacotécnica. Oi, pessoal, tudo bom? Estão animados? Tô vendo. Ou não? Depende pra quê. Se for pra dormir, eu tô, né? É, pessoal, eu vi que vocês têm uma grande dificuldade em farmacotécnica ainda, né? Não sei, né? Não entendi. Não sei bem o que que é. Só que a gente precisa saber o que que é a farmacotécnica para trabalhar em laboratório. Por exemplo, para vocês fazerem aula prática. Vocês vão aprender, claro, quando vocês forem fazer aula prática, melhor, de forma mais é, plausível, né? Mas vocês têm que conhecer algumas coisas. Exemplo, vocês têm dificuldade com ah, miligrama, grama, mililitro, microlitro, essas coisas? Mais ou menos? Mais ou menos, geralmente tem, não é? Porque tem uma questão lá naquele. Deixa eu abrir aqui. Uniformes que eu passei para vocês, de farmacotécnica, que era uma questão com isso, que não tem cálculo nenhum, mas parece que vocês não pegaram a ideia. Deixa eu abrir aqui. Essa questão aqui, ó. Ela não tem cálculo nenhum. Ela só é uma questão de lógica. Oi? Deixa eu ver se eu consigo dar zoom aqui. Isso é uma coisa que a gente, quando for para laboratório, se der tudo certo, vocês vão ter que fazer, sabe? Porque é o que depende, um laboratório, né, se seja de saúde, seja do que for, o preparo das coisas, ela depende de você conhecer esses pequenos detalhes, transformação de litro, mililitro, miligrama, grama, etc.
Ué, vamos ver. Para preparar 1 litro de xarope simples de sacarose, 85% por volume. Vocês sabiam? PV por volume, tá? É necessário pesar X da sacarose, dissolver em X de água, banho-maria, sob agitação constante. Após o resfriamento da solução, deve-se incluir alguma coisa, certo? Homogeneizar e filtrar. Bom, a pessoa quer 1 litro de xarope simples, de sacarose de 85% por volume. Vamos começar por onde? A minha lógica foi que a única opção passada do livro era a letra A. Mas eu não sei. Só foi Sim, a sua lógica foi muito boa. Sua lógica está correta. Por quê? Para começar, não vamos usar de forma nenhuma 850 gramas de sacarose. Você sabe o que é 850 gramas de sacarose? É mais do que um saco de açúcar. Ele tem 500 gramas. 850 gramas, pô, para 1 litro. Não vai dissolver nunca. Certo? Vocês têm que pensar nisso, gente. Às vezes a gente faz paralelo com a realidade. Pô, se eu tenho 850 gramas, aí você pensa lá num pacote, igual eu falei, de açúcar, de sal, 500 gramas. Pô, é coisa pra caramba, né? Para 1 litro. Tenta dissolver 1 litro. Não vai, não. Aliás, eu tive uma colega lá de faculdade que no laboratório me fez uma dessa. Ela estava me ajudando a fazer meu TCC e eu pedi para ela fazer uma solução justamente de sacarose para mim. Era para colocar 75 miligramas, ela colocou 75 gramas. Só que era para colocar 75 miligramas, a solução ela tinha 10 ml. O negócio virou uma pasta. Eu falei, Michele, o que você está fazendo? E ela está morando aqui em Curitiba comigo, inclusive. Ela falou, eu não sei. Não era para pôr 75 gramas em 10 ml de água? Eu falei, Michele, nós estamos fazendo TCC. Eu você ainda me pergunta isso? Aí ela falou, não sei, buguei. Era miligrama, né? Eu falei, pois é. Virou uma pasta a solução. Como normalmente a gente faz quando a gente quer 1 litro de alguma coisa que a gente precisa ter uma porcentagem de álcool? A gente completa com água depois que a gente tem a solução. Tá? Você vai pegar primeiro, que é 85 miligramas, 500 ml. E aí depois você completa esse volume com água.
Normalmente a gente faz a solução assim primeiro. Porque ela vai passar por processos. Aqui vocês viram, né? Você vai dissolver, você vai colocar em banho-maria, você vai agitar, aí você vai se resfriar, e aí você vai ter a solução, e aí você completa com água. Pronto, ela vai estar 85% o volume, entendeu? Ou não? Entenderam mais ou menos essa questão, né? De miligrama e tal. E por que que tem que completar depois? É por causa do processo. Então, a gente não usa 1 litro de uma vez, porque no processo vai se perder. A gente vai esquentar, então parte da água vai se perder. A gente vai resfriar, a gente vai agitar, então a gente completa depois, para dar 1 litro. E como que a gente completa para dar 1 litro certinho? Qual é o instrumento laboratorial, a vidraria que a gente usa? Uma das vidrarias mais específicas, vamos dizer assim, né? A Proveta é uma delas. No laboratório lá que eu trabalhei aqui, na UFPR, a gente tinha uma gigantesca assim, ó, que era para litros, né? Porque é das vidrarias mais precisas, assim como o Erlenmeyer. Mas o Erlenmeyer a gente não tem uns tão grandes. O Becker e outras assim não são nada precisas. Então, se você vai, ele vai estar lá escrito 100 ml, vamos supor. Não acredite. Você vai ter que pegar uma Proveta ou pegar um Erlenmeyer e medir. Para ver se tem realmente 100 ml. Bom, qual mais vocês lembram de ter tido dificuldade? Hum? Por todas? Tá. Bom, vamos lá então, a primeira. Eu queria saber, não podia ter um jeito de tirar o cabeçalho, né? E ficar só a questão, mas enfim. A maioria das soluções farmacêuticas utiliza como solvente a água. A gente tenta utilizar a água mesmo, por razões de... Depois eu explico melhor. Sistemas de solventes não aquosos são usados quando o fármaco é pouco solúvel ou estável em sistemas aquosos, ou quando uma solução é destinada a propriedades específicas, como absorção prolongada do fármaco. Segundo Alton, 2016, as soluções alcoólicas ou hidroalcoólicas de substâncias voláteis, algumas utilizadas como agentes flavorizantes e outras com emprego medicinal, são tradicionalmente denominadas elixires. A razão é o quê? A gente tenta não usar álcool, porque a maioria dos fármacos, eles são ácidos fracos. Mas a não ser quando tem essas coisas de liberação prolongada, tipo o que eu tomo, entre alguns outros. Porque álcool é complicado. Por exemplo, antigamente, xarope tinha álcool, porque ele não era solúvel. É o pessoal, eu não peguei essa época, tá? Mas o pessoal
tomava xarope. Igual bebida alcoólica. O povo viciou em xarope. Xarope? Really? Gosto de horrível. Mas como eles não tinham... Isso eram os menores de idade da época da minha mãe, tá? Que eu tô contando. Quando ela... Isso nos anos 70, por aí. E aí os menores de idade, ao invés de comprar cerveja ou coisa assim, ainda bem, né? Eles iam lá na farmácia e compravam xarope para tosse. E no final tava todo mundo viciado em xarope para tosse. Hã? Vendiam, porque era um xarope para tosse. Só que chegou uma hora que eles começaram a perceber que as pessoas estavam usando de forma recreativa. Afinal, aquela criatura esteve no dia anterior aqui pedindo um xarope. Isso aconteceu com uma outra medicação também, o Benflogin, não sei se vocês já ouviram falar. Esse foi da minha época. Benflogin. Vocês não vão ter ouvido muito falar dele, porque ele já não era muito receitado na época, porque ele tinha efeito colateral quando tomado sozinho. Se você tomasse, tipo, 5, ele era um anti-inflamatório. Normalmente tomava para garganta, sabe? Só que o pessoal viu que se você tomasse uma certa quantidade, variando de 3 a 5, e estava escrito na bula ainda, podia causar alucinação. Aí as pessoas, na minha época de adolescente igual vocês, mais ou menos na idade de vocês, o pessoal comprava vodka, batia 20 Benflogins e tomava. Só que isso aí é um problema que é da medicação e, obviamente, da cabeça do adolescente. Meu marido, quando ele fez essas coisas quando ele era novo, e eu falei para ele assim, vocês têm tudo probleminha mental e a atestada com problema sou eu. Mas todos vocês têm. Porque tomar anti-inflamatório em altas quantidades com álcool é pedir para morrer. Não morreram porque o universo não quis. Porque ele já tem a propriedade de fazer a vasodilatação e você poder ter uma hemorragia estomacal. Todo anti-inflamatório tem isso. Anti-inflamatório não esteroidal, né? Os corticoides não têm essa propriedade. Mas eles têm esse efeito colateral, os não esteroidais. A pessoa me bate 10 a 20 comprimidos desse com álcool e toma. Aí a pessoa chegava, eles me contavam que eles iam numa farmácia, aí eles iam em outra farmácia, porque o pessoal já estava descobrindo quem eram os adolescentes que estavam indo comprar Benflogin por razões recreativas. Aí então o pessoal começou a parar de vender. Porque aparecia lá os dois chegados lá todo fim de semana, pedindo Benflogin. Aí eu falava, porque eu tô com dor de garganta, cadê a receita? Ah, não tem receita, então não vou vender. Porque o cara já sabia. Mas sempre no fim eles achavam alguém que vendia. Isso é uma responsabilidade, inclusive, do técnico de farmácia, do farmacêutico, de quem está ali. Se eu percebesse que vem 2 adolescentes me pedindo Benflogin, eu não ia vender, não.
Porque eu sei o que isso pode causar. Eu posso levar essa pessoa à morte. Não vou fazer isso. Mas tinha gente antigamente que falava que até ria, vendia rindo. Vocês venderiam? Ainda bem. Porque a pessoa pode ir à morte mesmo. Eu já vi casos nessa época de uma menina que foi parar no hospital e teve que fazer lavagem. Ela só caiu no chão, pum. E ela sobreviveu por muito pouco. Então, eu não venderia. Porque adolescente tem ideia ruim. Adulto já tem ideia ruim, adolescente tem ideia péssima. Eu não estou falando isso porque para vocês assim, porque vocês são adolescentes, mas é porque eu já fui, né? E a gente tem ideias péssimas, porque a gente acha que nada de mal vai acontecer com a gente. A gente confia, acredita muito. E a gente faz as coisas sem medo. Porque a gente não tem um conhecimento, assim, real da vida. Vocês estão com quantos anos agora? 17, pois é. Eu sou 24, vamos dizer, 24, vai, anos mais velho que vocês. Então, pensa o conhecimento de vida que eu tenho hoje e o conhecimento de vida que vocês vão adquirir. Então, nessa época que a gente é adolescente, a gente não tem. Então, tá tudo ok, a gente faz as coisas erradas. Só que podendo levar o adulto que vendeu esses bem-flojinhos, estava levando aquela menina à morte. Então, a gente tem que pensar por eles. Tá? Outra coisa pela qual a gente evita álcool em... Oi? Vai cair a internet? Voltou? Outra razão pela qual a gente não usa álcool muito em medicamentos é por causa dos etílicos. As pessoas que são viciadas em álcool. Os alcoólatras. Porque a pessoa não pode ter contato com álcool mesmo, quando ela é alcoólatra. Qualquer contato com álcool pode fazer ela voltar a beber. A gente evita. Às vezes a pessoa quer fazer um tratamento com manipulado, um floral, uma coisa assim, né? Quem trabalha com farmácia de manipulação aí dessas coisas pode saber de homeopático, tinturas. As tinturas normalmente têm álcool porque as plantas elas não são solúveis em água de jeito nenhum. Quando você pega faz a maceração e tenta dissolver em água, não dá. Vira uma graxa. Então usa-se álcool. Mas tem pessoas que querem tomar. É lógico que é pouco álcool. Mas é para evitar que essa pessoa tenha contato com álcool. E tem pessoas que não podem. Mas alguns fármacos têm essa propriedade, então a gente evita, mas nem tudo dá. A gente só pensa no paciente daí para o qual a gente está vendendo o medicamento. Se ele é um paciente desse tipo, o que ele está buscando, se ele é suspeito, né?
Outra coisa. Aqui outra questão. A manipulação em um hospital é uma atividade. Ah, thank you. Melhorou 1000%. Ah, o técnico ele veio aqui e clicou para mim no negócio que eu nem sabia. A manipulação em um hospital é uma atividade especial dentro das ciências farmacêuticas. E é mesmo. Envolvem áreas da farmácia que não são comuns em estabelecimentos de atendimento ao público. Existindo pacientes com patologias de várias etiologias e características pessoais bastante diferentes. A atividade de manipulação de medicamentos em doses personalizadas torna-se fundamental importância. É do Gomes, 2011, da página 387. Isso não ajudou muito. Porque geralmente ajuda, né? Igual eu falei para vocês. Bom, de acordo com o Gomes, assinale a opção correta sobre a manipulação de medicamentos em farmácia hospitalar. Então, ele vai falar aqui um monte de coisa. Eu acho que eu vou ter que clicar. Sim, mas é porque eu vou ter que clicar aqui pro... Então, uma variação de xarope que pode ser usada por diabéticos é a substituição da solução açucarada pela glicerina ou solução de sorbitol, sem a necessidade de adição de conservantes a estas soluções. Ó, o que a gente usa para pacientes hoje que não podem ingerir álcool, inclusive, é glicerina. Contando para vocês. Na manipulação hospitalar, a suspensão é de grande importância quando se deseja preparar uma formulação personalizada a partir de comprimidos, mesmo que o princípio ativo seja totalmente solúvel. What? Essa aqui até eu falei, what? A pessoa que escreveu essa aqui estava inspirada, tá? Ajuste de dose de cápsula requer manipulação específica que só pode ser executada por pessoa treinada, seja no laboratório de manipulação ou em outro local destinado para este fim. Como o uso de pós requer sua dispersão em um líquido, podendo ser suco ou sopa, essa é uma alternativa para a administração de fármacos que tenham sabor muito desagradável. Bom, essa daqui eu acho que a resposta está claríssima. É essa. A resposta está bem clara. Porque seja ajuste de dose de cápsula, seja de suspensão, solução, o que quer que seja, tem que ser feito por uma pessoa treinada para isso, que requer, né, conhecimento de manipulação, execução, tudo. Agora, essa outra questão aqui, tipo o pó que é solúvel em água. Ah, pai. De fármacos que têm sabor ruim, podendo ser solúvel em suco ou sopa, a gente nunca faz isso, tá? Isso aí é puríssima farmacotécnica mesmo, estou ensinando para vocês aqui com essas questões, mas vão ficando com isso na cabeça. A gente nunca faz isso com medicação. A gente não põe no suquinho nem na sopinha. Eu já vi gente fazer isso. Vocês sabem por quê? Você contamina o fármaco, você está interagindo ele com o suco. E outra,
Vamos supor, o fármaco é para ser tomado um copinho de comum de água, 250 ml, 300. Você faz 1 litro e coloca lá o fármaco. 1 litro de suco e põe o fármaco lá dentro. Quanto que essa pessoa tomou de fármaco? Só Deus sabe. Se é que ela tomou algum. A gente nunca faz isso. A gente só coloca, segue a instrução direitinho. Coloca ele no copo de 300 ml, coloca a água, coloca o pó lá e toma. Por mais desagradável que ele seja. A gente não pode fazer mistura. É completamente errado isso. Vamos ver a outra, então. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Vocês estão entendendo? Dentro das boas práticas de fabricação, um dos pontos mais preocupantes é a contaminação cruzada, definida como contaminação de determinada matéria-prima, produto intermediário, produto a granel ou produto terminado por outra matéria-prima. Produto intermediário, produto a granel ou produto terminado durante o processo de produção. Vocês entenderam o enunciado até aí? Segundo a RDC 17 de 2010 da Anvisa, a gente conversou sobre a RDC, a gente conversou sobre uma RDC específica, mas a RDC sempre vai versar sobre as boas práticas farmacêuticas. Tá? A ocorrência de contaminação cruzada deve ser evitada por meio de técnicas apropriadas ou de medidas organizacionais, dentre as quais pode-se citar a produção embatelada, separação por tempo, seguida por limpeza apropriada. Utilização de procedimentos qualificados de limpeza e de descontaminação. Utilização de sistema aberto de produção. Utilização de rótulos em equipamentos que indiquem o estado de limpeza. Utilização de antecâmeras, diferenciais de pressão e temperatura. É a B. Simples assim. Por quê? Você vai fazer, dependendo da produção do que quer que seja, que aqui ele falou um monte de coisas. Então, eu não posso falar que é a produção embatelada de separação por tempo. Não sei o que é. Ele disse um monte de produto. Ele disse matéria-prima, ele disse sumo, ele disse fármaco, ele disse tudo. Não sei o que é. Então, se eu não sei o que é, não posso dizer qual é o processo exato. Utilização do sistema aberto de produção, isso já nem faz sentido por si só. Eu nem sei o que vem a ser isso. A pessoa é criativa. Utilização de rótulos em equipamentos que indiquem o estado de limpeza. Tem que ter. Maravilha. Perfeito. Só que para qual é a técnica apropriada ou medida organizacional? Bom, não diz tudo nessa resposta. Utilização de antecâmeras, diferenciais de pressão e temperatura. Boa. Mas elas estão limpas? Elas estão de acordo com o método de organização para que essa preço insumo, para essa coisa? Não sei. Não me diz? Então, sim, é a utilização de procedimentos qualificados de limpeza e de descontaminação. É por isso que eu falo para vocês,
O que que essas questões são? E por isso que eu passei para vocês. São questões que querem que você leia esse enorme enunciado e se confunda. Porque você vai bater o olho e vai falar assim, mas não pode ser isso. Quando você vai fazer um concurso, né? Vestibular, um Enem, essas coisas. Quando eu fui fazer o meu concurso aqui, que eu fiz a prova para dar para vocês aula. Às vezes, eu mesma, que já sei que é pegadinha, e que já sei que a primeira resposta que vem é no cérebro, geralmente é a correta, tem essa também, tá? Fiquei em dúvida em várias questões. Eu falei, por que que eu estou fazendo isso? Estou sendo enganada por coisa que eu já sei. Que eu já sei que é para me enganar. Então, quanto mais cedo... Eu não tive isso com os meus professores no ensino médio. Passaram nem perto. Então, quanto mais cedo vocês estiverem em contato com isso, menos enganados vocês vão ser. Vocês vão aprender a interpretar o texto, aprender a interpretar a questão, sem ter... chegar lá, por exemplo, no Enem e falar, meu Deus do céu. Porque vai ser assim. Então, esse treinamento, independente da farmacotécnica, da farmácia que quer que seja, é para qualquer coisa. E tem isso que eu falei também. O cérebro, ele tem um funcionamento estranho. Quando você lê a questão e bate o olho numa resposta e fala é isso, normalmente é o que é, tá? É assim que ele funciona, porque na hora ele pega a informação importante, ele percebe a informação e te dá a resposta. Só que se você falar, não pode ser tão simples, voltar a questão, continuar lendo, tudo, ele começa a se confundir. E aí você pode errar. Porque ele começa a pegar informação desnecessária. Então tenham isso em mente também. Não se deixe enganar por ele. Às vezes as coisas são simples mesmo. Na grande maioria das vezes. Próxima. Sobre o processo de recebimento, entrada e qualidade das matérias-primas farmacotécnicas, considere as afirmativas a seguir. 1. Todos os materiais recebidos devem ser submetidos à inspeção de recebimento para verificar não só se estão adequadamente identificados, íntegros e com embalagem limpa, como também se há correspondência entre o pedido, a nota de entrega e os rótulos. Bom, vocês lembram de eu falar isso, né? 2. As matérias-primas devem ser inspecionadas no recebimento para verificar a integridade física da embalagem e as informações dos rótulos. Diferentes lotes de uma mesma matéria-prima podem apresentar apenas um certificado de análise encaminhado pelo fabricante ou fornecedor. 3. As matérias-primas devem ser analisadas no seu recebimento, efetuando-se os testes de solubilidade, pH, peso, volume, ponto de fusão, densidade e características organolépticas, bem como verificando-se o certificado de análise do fabricante e ou fornecedor. Estão corretas quais? E por que é que vocês têm dúvida entre a 2 e a 3? Eu acho que eu deixei errado, porque normalmente tem mais um certificado. Então, um certificado para nós, não um certificado para tudo. A gente não pode pegar um lote diferente e aceitar o certificado do lote de outro. Certificado
De um é um, de outro é outro. Quem me garante? Os assassinatos de Tilenol lá. Quem é que me garante que eu recebi, então, do lote XYZ, tá tudo certo com o XYZ, só que o Y tem cianeto lá dentro. Não pode. Tem que ter um para cada um. Então, essa tá errada. Por isso. E é uma coisa simples, gente. A gente conversou sobre. Que todos eles têm que ter todas as informações. Então, a 1 e a 3 estão corretas. Ela tem que ser analisada pelo laboratório, sim, quando chega. Esses testes de solubilidade, pH, peso, tudo que eu vou tentar fazer com vocês. O de volume é um dos que eu já fiz a aula para vocês. pH, peso, eu vou ver se eu consigo fazer. A de volume eu já fiz. Mas, vamos ver as outras. E a característica organoléptica, porque você vai olhar a medicação, você vai sentir, se for um insumo, né? Você vai sentir o cheiro, você vai ver a cor, você vai ver a carinha dela, né? Tudo. Se tá íntegro, como é que é. Então, tem que fazer mesmo você recebendo os certificados do laboratório. Aí você pega um pouquinho de amostra de cada um e faz. Esses testes, eles não são difíceis de ser feitos, eles são rápidos. Em laboratórios que tem todo o maquinário, né? Quando a gente trabalha, é bem fácil de fazer. Por exemplo, o pH, existe o pH-metro. Há um instrumento laboratorial, um pouco, dependendo do laboratório, aqui na UFPR ele era mais manual. A gente tinha que acertar o pH colocando ácido ou base até conseguir atingir, mas pelo menos o aparelho em si já media o pH certinho, o pH. Aí aparecia para a gente quanto estava, a gente ia analisando e acertando o pH. Mas existem aparelhos melhores. Bom, a próxima. Na farmácia de manipulação, a retenção temporária de insumos, preparação básica ou manipuladas, isoladas fisicamente ou por outros meios que impeçam sua utilização, enquanto esperam a decisão quanto à sua liberação ou rejeição, denomina-se Esse a gente não falou sobre, mas eu achei que vocês poderiam ter uma ideia, uma iluminação. A gente não falou sobre esse nome, mas eu achei que vocês poderiam ter uma iluminação. É quarentena. Eu pensei nisso porque conformidade, não conformidade, não entra nisso. Porque é o tempo de espera. Lembra-se da pergunta? Como é que se chama o tempo de espera? Conformidade ou não conformidade não é o nome. Reanálise e contraprova também não. Então, um tempo de espera que a gente tem aqui, o único é quarentena. Eles ficam lá em quarentena, se chama tudo que a gente fica em espera, né? A gente usa o nome de quarentena. Mas não necessariamente ele vai ficar lá 40 dias.
Mas a gente usa já esse nome por hábito na saúde. Então a gente coloca ele em quarentena. Provavelmente ele vai ficar lá 15 dias. Mas esse é um nome por hábito. Porque lá nas antiguidades as pessoas deixavam, as antiguidades que eu estou falando não é tão antiga assim. A pessoa ficava em observação normalmente 40 dias. No mínimo, assim. Isolado lá em quarentena. Mas aí depois, hoje em dia, já não se faz mais isso. Não é necessário. Quer dizer, depende do caso. Mas a gente tem medicamentos e tratamentos, coisas assim, que a pessoa já não precisa mais ficar isolada normalmente em 40 dias. A não ser que ela tenha uma doença, assim, ela não tenha sistema imunológico funcionando. Daí não é 40 dias que ela vai ficar, é a vida inteira. Eu não sei se vocês já viram, mas tem caso assim. A pessoa fica isolada, ela não tem sistema imune. Aí ela passa a vida inteira isolada. Ela não pode ter contato com pessoas, com coisas, nada a não ser dentro daquele aquário que é montado para ela, totalmente estéril. Mas isso são casos raríssimos e muito à parte. Sobre as técnicas gerais de limpeza, asepsia e descontaminação do local de trabalho, assinale a alternativa incorreta. As etapas de higiene e sanitização devem abranger as pessoas, as instalações, os equipamentos e as vidrarias envolvidas no processo de manipulação. Antes do início e após o término do processo produtivo no laboratório de manipulação, devem ser realizadas as etapas de limpeza, asepsia e descontaminação do local de trabalho, dos materiais, dos equipamentos. As duas estão, né? Aqui é a incorreta. Os métodos de limpeza devem ser claros, descrevendo detalhadamente o passo a passo das atividades a serem executadas, com tempo de enxágue e substância a ser utilizada. Isso tem normalmente no POP, né? Vem escrito. O uso de detergentes sanitizantes permite reunir o enxágue e sanitização em uma única operação, conferindo ação bactericida devido ao uso de detergentes alcalinos, clorados ou com amônio quaternário. Oi? Essa tá errada e ela tem uma palavra nela que já diz que ela tá errada. Exato. Na saúde não se usa a palavra única, somente. É isso. Não existe. Porque tudo tem variação. Tudo. Então, sempre que vocês baterem o olho, ou a palavra sempre, também. Bater o olho numa questão de biologia, química, a saúde, etc. e tal, e aparecer sempre, descarta. Sempre. Ou para somente, ou única. Descarta. Porque não existe isso nessas áreas. Eu acho que não existe em nenhuma. Nem na matemática em si. Porque ela mesma tem variações. Quando você vai mais para frente, com cálculo e tudo mais, ela é mais exata possível. Mas se você disser algo com sempre para um matemático, acho que ele não vai gostar, não. Então,
Pode descartar com tranquilidade quando aparecer isso. Essa a gente já viu. Os recipientes ou adjuvantes são substâncias químicas que não possuem ação farmacológica, porém garantem ação terapêutica e melhoram o desempenho da forma farmacêutica a qual são adicionados. Considerando a ação ou função dos recipientes, relacione a primeira coluna com a segunda. Antioxidante, sequestrante, surfactante e emulsificante. Um deles permite que o líquido fique disperso em outro, no qual é immiscível. Não. É o surfactante. Porque o surfactante é tipo um detergente. Atua interrompendo a formação de radicais livres. Esse é o antioxidante. Isso é o que o nosso fígado faz o tempo inteiro quando a gente respira. É verdade, um dos maiores radicais livres que a gente tem é o oxigênio. Que aí ele vira o radical superóxido. E vem a superóxido dismutase quebrar isso. Lindo, né? Outra é forma complexos estáveis com metais que possam desestabilizar as formulações. Esse é o sequestrante. Esse eu acho. Porque ele sequestra mesmo o metal. A gente brinca com eles. Eles têm esses nomes que é o que eu falo. Às vezes é coisa meio, né, aleatórica, randômica, mas faz todo sentido. Assim como os quelantes, se vocês ouvirem falar esse nome, quelante, é tipo um sequestrado, tá? Puxa aquilo para ele. O quelante cola, exatamente. A gente usa muito para ferro, então cola no ferro e retira e leva para algum lugar. Aí o sequestrante ele faz isso. Ele forma complexos com os metais que podem desestabilizar as soluções. Sequestra eles e forma um complexo. Normalmente é uma molécula que já vai ter afinidade com esses metais. E quem reduz a tensão superficial entre as duas fases de polaridade diferentes? Esse é o emulsificante. Emulsifica, deixa a coisa estável. Reduz tensão. Pensa quando vocês estão usando um creme. Que ele tem aquele emulsificante, certo? Reduz tensão, reduz coisa assim. Mas essa eu coloquei também para vocês pensarem um pouco. Sair um pouco da caixinha. Claro que vocês não precisam acertar tudo, foi o que eu falei. Né? Não esperava isso de vocês. Mas eu queria esses contatos e queria que vocês tivessem uma ideia, ou que vocês pelo menos chutassem com base em alguma coisa. E eu vi que foi com base em coisas. Não foi chutado assim, de Deus. Vocês pensaram. Essa foi a última questão dos formulários. Ficou alguma dúvida, pessoal? Agora que eu expliquei? Não?
Oi? Não. Ah, ah. Eu não vou tirar ponto de vocês por erro. Porque é lógico que vocês vão ter eu falei, o primeiro contato. Vocês vão ter dificuldade, que vocês podem errar por causa do que a questão está falando, do que a questão está pedindo. Então, vocês têm que se atentar ao principal, ao que ela tiver mais destacado nela. Igual vocês estavam, a gente estava falando aqui sobre essa que a gente disse. Do da questão das técnicas apropriadas de limpeza e medidas organizacionais, aí ele está falando essas duas palavras, medida organizacional e técnica apropriada, ele já está te dizendo mais ou menos aonde você tem que se concentrar e buscar a resposta. Senão, e é lógico que as outras coisas têm importância, mas você tem que se concentrar no pedido dela. Outra que foi aqui que a gente falou. Especial não, só assim. A questão, né, de vocês terem que olhar que ela está correta, se está pedindo correto ou incorreto. Porque às vezes a pessoa erra nisso. Essa outra, que é a questão do tempo. A única coisa que fala de tempo aqui é a quarentena. Então vocês podem ir por esse lado. E sempre ignorar e falar, já está errada a questão que disser sempre, unicamente, não sei, qualquer afirmativa ou qualquer negativa total. Nunca, é impossível, jamais, etc. Qualquer afirmativa e qualquer negativa total pode excluir. Desculpa, gente, é sede. Falando mais que a boca, né? Eu morrendo de sede aqui, essa tosse. Eu espero que vocês tenham gostado da ideia de entrar em contato com isso. Não sei se vocês já estão estudando e se preparando. Sim, né? Então, para o Enem, se vocês já fizeram a inscrição esse ano. Não sei se já abriu. Já abriu, já fechou, vocês já fizeram? Não a prova, mas já fizeram a inscrição. Quem quer ir fazer faculdade. E
pelo menos com essas experiências que vocês estão tendo aqui, vocês vão aprendendo algumas manhãzinhas. Que agora, como a gente está chegando mais ou menos no fim, né? Eu falei pra caramba todo esse tempo. É 9h10, mas vão 8h50, né? Eu quero que vocês me contem alguma coisa de vocês. Vocês se inscreveram para quê? Quais as faculdades, graduação que vocês querem fazer? Alguém ficou com a área de saúde? Zero pessoas ficaram com a área de saúde? Quem ficou com a área de saúde aí? E quais foram as áreas que vocês escolheram? Hã? Farmácia mesmo? Todos escolheram farmácia? Fisioterapia, massa. E quem mais? Medicina? Massa. Top. Ah, eu acho mesmo. Aliás, qualquer coisa que vocês falarem pra mim, eu vou achar massa. Porque eu já falei que eu vou terminar minha vida quando eu for bem velha, dentro da faculdade. Eu já fiz 2 graduações e um mestrado. Aí eu meio que cansei. Eu fui dar um tempo de tanto ficar na academia. Só que a hora que eu me aposentar, eu vou fazer tudo que é faculdade. Eu sou doida pra fazer história. É. Que eu gosto de análise de documento. História é bacharelado, né? Porque é diferente de licenciatura. Não sei se vocês conhecem essa diferença também. Então, a licenciatura, ela vai te preparar mais para dar aula. A área da saúde, ela não tem licenciatura. Então, nenhum dos cursos, nem farmácia, nem o meu é biomedicina, né? Nem biomedicina, nem medicina, nem fisioterapia, nenhum curso é licenciatura. Ele não te prepara para dar aula. Ele é bem técnico. Já a licenciatura, se vocês fossem fazer, por exemplo, né, alguém quer fazer alguma área, tipo biologia. Biologia tem licenciatura e tem bacharelado. A licenciatura te prepara para dar aula. O bacharelado ele é mais técnico. Ele vai te levar para um conhecimento mais técnico da biologia. Para você trabalhar como um biólogo daí. Indo em campo, recolhendo amostra, tudo mais. A mesma coisa acontece com a matemática, com a geografia, com a história, etc. Todas têm licenciatura e bacharelado. Exceto as áreas de saúde e a de direito também não tem. Direito não existe licenciatura. Mas isso não quer dizer que a gente não possa dar aula. Quando a gente vai fazer mestrado, o mestrado ele é um passo para ser mestre, mas não só ter o título de pesquisador mestre, mas mestre que vai passar conhecimento. Certo? Então, quando eu fiz mestrado, eu tive
matérias obrigatórias de como dar aula. Para quem pensa em ter uma vida acadêmica, porque eu já sabia. Para quem pensa em ter uma vida acadêmica, quando você vai fazer um mestrado, você aprende então a dar aula. Você aprende pedagogia mais ou menos, tá? Mas é uma coisa muito que você tem que gostar de fazer. Tanto mestrado quanto dar aula. A maioria, mais alguém assim, vai fazer alguma outra coisa diferente? Engenharia química? Eu queria ter cérebro para isso. Eu acho difícil e é muito legal. Hã? Fácil de entrar, né? Aí você não sai nunca mais. É cálculo em cima de cálculo e química é difícil? Eu acho. A química, quando entra na química, né? Cristalografia de raio-x, análise de partícula, etc. Alguém mais quer comentar algo? Física? Educação física. Educação física também é outra que não tem licenciatura, é só bacharelado. Área de saúde, purinha. Vai ter anatomia humana a rodo. Vai ter que decorar todos os musclinhos do corpo. Todos os ossos. Eles fazem isso com a gente, tá? Eu tive anatomia humana, só que eu tive um. Né? Pra quem faz coisas mais assim, tipo educação física, medicina, tem anatomia humana 1 e 2. Eles fazem a gente decorar o nome dos musclinhos e o nome dos ossinhos. Aí eu te pergunto, pra quê? Tem um livro de anatomia humana gigantesco. Por que eu tenho que decorar o nome disso para fazer a prova? Porque as provas práticas, né, de anatomia humana, são com as peças. O pessoal coloca as peças em cima das mesas. Por exemplo, o osso. Eles colocam vários ossos em cima das mesas. Aí eles colocam um pino num determinado lugar. E você tem que saber o nome daquilo. Do jeito que eu falo, parece mais difícil, né? Do que... Quando eu entrei lá, eu falei, ai meu Deus, como é que eu vou decorar isso? Só que a gente decora. Por um tempo. Algumas coisas ficam, outras coisas não ficam. Mas para a prova a gente decora. É mais fácil do que parece. É mais fácil do que parece. É bem mecânico. Vamos dizer assim.
Só quando entra em algumas partes, essas partes de músculo, essas coisas assim que são muito específicos, alguns. Aí para quem vai fazer educação física ou coisa assim, medicina, vai ter a anatomia 2. Aí é um pouquinho mais é, hum, profundo, né? Mas como eu não tive anatomia 2, eu não sei se vão mandar eles decorarem. Mas a anatomia 1 sempre foi assim. Decora e faz a prova prática, assim. É que eu acho inútil decorar coisas. A grande maioria das coisas a gente vai consultar. Outras coisas a gente vai decorando com o tempo. Eu não gosto que alguém fale assim, senta aí, eu vou te fazer uma prova, você decora para mim todo esse texto, tá? Porque você não aprendeu. Você não absorveu. Você decorou e daqui uma semana você vai esquecer. Quando você decora, é porque você aprendeu. Decora para sempre. Aí é porque você aprendeu, não porque você decorou. Só. Então, pessoal, eu vou deixar vocês agora conversarem aí um pouco sobre suas decisões. Que aí eu tenho a próxima aula com vocês de farmácia hospitalar, que aí eu vou abordar outro assunto. Eu ia abordar o assunto da estatística, mas até foi bom que eu não abordei, porque é uma aula que eu tinha feito um pouco mais para frente. Mas falei igual um papagaio. Espero que vocês tenham entendido algo, pelo menos uma parte da minha fala. Tá bom, pessoal? Então, até daqui a pouco, às 10? 9h20? Oxe! Então tá. Até já, né? Porque essa aula não acaba às 9h10? Hã? 9 horas. Aí vocês têm um intervalo? E aí eu volto. Nossa, mas que coisa corrida. Tá bom. Até já.